Vamos ao sexto e último aspecto, que é um dos pontos mais altos da Parashá Noa, que é a porção Noé. O sexto aspecto fala sobre a mentalidade de Babel e a mentalidade babilônica, que veio se desenrolar depois na mentalidade babilônica. Diz o texto, no contexto de Gênesis 11, 1 ao 9. Em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram como a planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. E os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade cujo topo da torre chegue até os céus, e tornemos assim célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então nós vemos que esse texto tem sido difundido bastante por aí, mas ele revela para nós inúmeras lições aqui. Nós vemos aqui uma distorção de muitos aspectos. Entre eles, havia apenas uma linguagem sobre a terra, havia apenas uma comunicação sobre a terra. Depois nós temos conferido que passaram a existir muitas outras línguas, muitos outros idiomas, muitos outros sotaques e muitas outras maneiras de se comunicar e de se fazer entendido. Então, nós vemos corriqueiramente que em nossos projetos, em nossos empreendimentos, nossas prestações de serviço, nossos ministérios e assim por diante, nós temos conferido, temos compreendido que num dado momento específico parece que a comunicação se perde, parece que a linguagem não é compreendida por todos, parece que o desentendimento vai ganhando espaço. E isso está relacionado, talvez, ou então diretamente, à motivação de tudo, a pureza de tudo, a pureza daquele projeto, daquele empreendimento e assim por diante. Então nós vemos que nesse momento aqui a linguagem ela é trocada, deixa de existir uma linguagem apenas. Depois nós vemos outras distorções. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram como a planície na terra de Sinar. Deixando o Oriente, chegaram numa planície na terra de Sinar. Oriente aqui é como que se fosse a referência para direcionamento. Então, a referência aqui, segundo a luz das Escrituras, em especial da Torá, é o Oriente. Deixando o Oriente, deram numa planície na terra de Sinar. Planície fala de um vale aplainado, de um lugar baixo. Isso comunica para nós um tipo de estagnação. Oriente, como eu acabei de dizer, diz respeito a uma direção, um direcionamento. Desde o tabernáculo de Moisés, nós vemos que na organização do tabernáculo, Moisés foi levado ao céu para que ele pudesse ver como é que o tabernáculo acontece no céu, para que depois ele pudesse vir e executar aquele mesmo projeto aqui na terra, entre Israel. Então nós vemos que nessa organização do tabernáculo, a porta oriental, a porta de acesso ao tabernáculo estava para a região oriental. Então Deus ordenou assim: a porta do tabernáculo deve estar sempre na direção do Oriente, e ali se estabelece o acampamento de Israel, todas as tribos à volta do tabernáculo, e em especial a tribo de Judá, dispensada exatamente na região oriental. Isto é, quando a nuvem se movia também o tabernáculo, e todas as tribos de forma organizada, regimentada, sempre na direção do Oriente. Nós aqui no Ocidente trocamos essa referência para direcionamento. Nós colocamos o norte. Nós estamos sem norte, ou então nós estamos desnorteados, ficamos desnorteados.
Então, o norte passou a ser no ocidente essa base, essa referência para direcionamento. A luz das Escrituras não é assim. Deus trabalha sempre com essa referência do Oriente. Então, o Oriente é a raiz para a concepção de orientação. Exatamente assim, se transitera exatamente assim. Então, deixaram o Oriente e foram dar uma planície na terra de Sinar. E habitaram ali. Ali fala de se estabeleceram ali. Disseram uns aos outros, vinde, sempre de forma de fora para dentro, né? Vamos centralizemos. E os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Então eles trocaram uma matéria-prima dispensada pelo próprio Criador na criação. Então Deus se utiliza, segundo a narrativa, Deus se utiliza sempre de pedras para a construção das suas estruturas. Deus sempre se utilizando das pedras, mas aqui eles trocaram essa matéria-prima da pedra pelo tijolo. No Egito eram os blocões de barro. Aqui os tijolos, né, sendo feitos numa larga escala industrial, então, para a construção da cidade de Babel. Então aqui uma distorção importante. Disseram vinde, mais uma vez, vinde, né, não é vamos, é sempre vinde, edifiquemos para nós, não edifiquemos para o Eterno, edifiquemos para nós. Depois nós vamos ver em Gênesis 12 como é que isso é tão diferente, né? Essa comparação entre o chamado de Abraão e essa motivação de Babel, dos homens de Babel. Edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chega até os céus. Então, uma torre cujo topo chega até os céus. Isso fala da intenção em se reconectar com o céu, de se religar. No original aqui é religare, o termo é religare. Então, de se reconectar com o céu, com o transcendental, com o divino e assim por diante. Então, e tornemos assim célebre o nosso nome. O nosso nome deve ser tornado célebre. Eles não estavam mais aqui ocupados com a reverência devida, a exaltação devida ao nome do Deus de Noa, ao nome do Deus de Sem, do Deus de Abraão. Eles estavam aqui voltados para a grandeza, para a construção da grandeza do seu próprio nome, né? O nosso nome, a nossa cidade. Então, e que dessa forma, na verdade aqui uma preposição, para que preposição fala sobre a grande intenção final, o propósito, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então, para que não sejamos espalhados, mas fiquemos aqui de forma aqui centralizada, né? Centralizados aqui. Então, tornemos célebre o nosso nome. Aqui várias distorções, desorientação, estagnação, centralização, que é o egocentrismo, distorção da matéria, massificação, formatação, apropriação indevida, religiosidade, arrogância, protecionismo e por aí vai. Então, aqui uma grande lição para nós, né? Deixarmos de investir e de nos esforçarmos e de nos dedicarmos a projetos que já têm se declarado, já têm se mostrado, já têm se revelado como projetos pessoais, projetos com interesse, com motivação questionáveis e projetos que visam o sucesso de si próprios. Existe uma diferença entre sucesso e êxito. Êxito é você alcançar uma realidade desejável que você precisa consolidar para estabelecer e assim por diante. O sucesso é uma distorção desse êxito, né? É uma coisa sucessiva, é uma busca incessante por reconhecimento e assim por diante. Então, aqui nós vemos que eles estavam preocupados com o sucesso do seu próprio nome. Então, cuidado com empreendimentos, cuidado com projetos, cuidado com prestação de serviço, cuidado com ministérios que trabalham para si próprios, cuidado com o nominalismo, cuidado com o denominacionalismo e assim por diante. Essas coisas são contrárias à intenção do Eterno. Cuidado com ministérios, cuidado com empreendimentos que visam tão somente a manutenção deles próprios, com a finalidade dos seus próprios interesses e assim por diante. Vemos aqui que Yeshua e a própria palavra do Eterno vem revelando para nós que
que o Eterno trabalha sempre com as pedras para utilização dessa construção, dessa estrutura que o Eterno está realizando. 1 Pedro, Kéfas, capítulo 2, fala: chegando-vos para ele a pedra que vive. Quem é a pedra que vive? Yeshua, o Mashiach, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, nós como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Yeshua, o Mashiach. Eis que põe em Sião, agora Kéfas, parafraseando o Salmo 118, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para com os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a se tornar a pedra angular. Aqui, portanto, na referência do apóstolo emissário Kéfas, Pedro, Yeshua é a pedra que vive e nós somos as pedras que vivem também. Lá na Torá nós vemos que as pedras não podiam ser manufaturadas, não podiam ser lavradas, não podia se confeccionar as pedras, elas tinham a sua própria identidade e dessa forma são utilizadas nessa construção, nessa adaptação na construção. Então Yeshua está nos dizendo, a palavra está nos dizendo aqui de Kéfas, do apóstolo Pedro, que Yeshua é a pedra que vive e nós também igualmente pedras que vivem, né? E Yeshua também é a pedra angular, a pedra fechamento, a pedra célere, a pedra mais importante da construção. A pedra aqui, portanto, como objeto de personificação da nossa natureza. Então nós somos de forma personificada como objeto a própria pedra. Depois, Rav Shaul, apóstolo Paulo, aos Efésios, capítulo 2: não sois estrangeiros nem peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo ele mesmo Cristo, Jesus, o Mashiach, Yeshua, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então nós estamos sendo edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Profetas aqui fala desde a Tanakh, a Torá, os Salmos e os profetas, né? Desde a lei de Moisés como profeta, e também os apóstolos, aqui a compreensão da graça, a compreensão das boas novas do Evangelho, até as cartas dos apóstolos e assim por diante. Então, estamos sendo edificados sobre este fundamento, sendo ele mesmo o Mashiach, Yeshua, a pedra angular, mais uma vez a pedra angular, no qual todo edifício, nós, o edifício bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor e para a habitação, para o tabernáculo dele, para a tabernaculação dele, no Espírito. Então ele quer habitar entre nós no Espírito. Então somos edificados sobre a Tanakh, que é a instrução e a lei, e o ensino do reino, que é a graça, para a habitação do próprio Deus no Espírito. E também Atos 1 e 2, a orientação de Yeshua, recebam o poder para que sejam minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Então, vão e se espalhem, sejam testemunhas. Testemunha aqui é martúrios, no sentido de testemunha até a última instância, até a morte, se for o caso. Testemunhem de Jerusalém até os confins da terra. Então, recebemos o poder para sermos testemunhas até os confins da terra. Então, Yeshua vem, nos promete o Consolador, nos envia o Consolador, nos envia o Espírito, para que nós nos tornemos, então, portanto, testemunhas até os confins da terra. Então, nos contrapondo então a essa mentalidade, esse pensamento vão de Babel e da Babilônia, tá bom? Essa é a sexta parte, o sexto aspecto, a mentalidade de Babel, e fechamos, portanto, aqui a nossa compreensão da Parashá Noa e os seus aspectos, suas partes principais, seus pontos mais altos. Shalom a todos, até a próxima Parashá Lech Lechá. Até a próxima.